ser na sua casa, esse chamado pode ser no seu trabalho, esse chamado pode ser você hoje usando a internet, o Facebook, a televisão. Hoje você tem de várias maneiras como trabalhar. Eu conheço empresários que eu tenho procurado entrar em contato e dizer: rapaz, você não precisa estar atrás de um púlpito para dizer que é abençoado. Invista em missões, invista em evangelismo, invista em homens que querem fazer a obra de Deus, e ali o nome do Senhor vai ser glorificado por intermédio da sua empresa. Diga aleluia. Você pode fazer um grande evento, investir, convocar, chamar cantores, pregadores, e ali o nome do Senhor ser glorificado por intermédio da sua empresa, do seu negócio. Você não vai deixar de fazer a obra, você vai focar ali glorificando o nome do Senhor, e o nome dele vai ser exaltado. Você pode dizer aleluia. Timóteo era extrovertido, era um homem que colocava a mão na obra. Olhando para Timóteo, nós vamos olhar que Timóteo tinha uma enfermidade, assim como Paulo também tinha um espinho na carne. Ele fala aos Gálatas que a enfermidade que estava sobre Paulo não foi para aquele povo uma tentação, mas eles receberam Paulo assim como receberam o anjo do Senhor, assim como receberam a Jesus, assim receberam a Paulo, porque Paulo tinha um espinho na carne. Muitos dizem que ele, por ser perseguido, era muito espancado, e nos seus olhos ele não tinha uma visão completamente correta, ele tinha problemas na vista, assim alguns falam, e eu creio também desta maneira, porque muitas pedradas levou Paulo, muita chicotada levou Paulo, e ele fala para o povo de Gálatas: olha, eu louvo a Deus porque a minha enfermidade não foi para vós uma tentação, mas vós me recebeste assim como recebeste o anjo do Senhor, recebeste o Senhor. E também Timóteo tinha uma enfermidade na sua carne, não sabemos qual é ela, mas essa enfermidade não impediu que Timóteo viesse fazer a obra. 1 Timóteo 5, 23, vamos lá, 1 Timóteo 5, versículo 23, que diz assim: porque muitas das vezes a pessoa, ela se encontra com uma enfermidade, o qual é Deus que está tratando dela, não impede ela de andar, não impede ela de caminhar, não impede ela de evangelizar, e ela fecha a sua boca e diz que está enferma, e não pode fazer a obra de Deus. Meu amado, só quem pode te parar é Jesus. Fala para o seu irmão: não desista do seu chamado. Só quem pode te parar é Jesus. Diga aleluia. Veja bem aí no versículo 23 do capítulo de 1 Timóteo 5, diz assim: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Você pode dizer aleluia. Havia uma enfermidade sobre a vida de Timóteo. Aqui muitos conjecturam que ele podia até beber vinho. Não, aqui Paulo está orientando a ele. Havia uma necessidade dele estar ali tomando um pouco de vinho, como esse vinho que nós hoje tomamos aí, ou as pessoas tomam no Natal. Com certeza não era. Ali havia o suco puro da uva, e com certeza era com excelência. Ele dizia: te toma um pouco de vinho, o qual venha te ajudar, venha passar um pouco da dor dessa tua enfermidade. Muitas das vezes tem pessoas que cometido de enfermidade, ou toma um comprimido, ou toma um remédio, mas o diabo atua nessa área, muitas das vezes acusando essa pessoa com espírito de enfermidade. Tem enfermidades, irmãos, que quando é espírito, você vai orar ele vai sair em nome de Jesus. Tem enfermidade que é na carne, que você vai fazer um tratamento, aí ele vai melhorar para a glória de Deus, um exame de vista, muitas das vezes aparece um nódulo, aparece um caroço, um cisto,
dentista, a pessoa vai lá, opera, tira, fica curada, é coisa simples de resolver. E a pessoa já coloca uma pedra desse tamanho no meio da obra. Porque eu não posso fazer a obra desse jeito, porque eu já estou cego, estou com um nódulo. Meu Deus do céu, não está acontecendo nada na sua vida, é normal, é o dia a dia, é os hormônios que muitas das vezes está um pouco aí agitado e traz outros processos no nosso corpo, e nós precisamos ter discernimento de espírito, para que o diabo não venha parar o nosso chamado. Diga para o seu irmão, não desista do seu chamado, aleluia. Ou seja, ele estava propenso a enfermidades por causa do problema que ele tinha no estômago. Aqui é bem claro, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Havia ali uma luta espiritual na vida de Timóteo. Tem pessoas que têm aí o seu espinho na carne, é com você e com Jesus. Nada impede você de fazer a obra, nada impede você de glorificar o nome de Deus, nada impede você de ser ungido de Deus para fazer a vontade de Deus. Basta você estar na posição certa para que o nome do Senhor seja glorificado. Diga aleluia. 2 Timóteo 2,4. Eu estou só mostrando aqui algumas qualidades que Timóteo ele poderia estar sendo um bom exemplo, como poderia estar já reprovado aos nossos olhos. Mas aqui está Timóteo, capítulo de 2 Timóteo, o qual nós temos do versículo 4, onde nós vamos ver aqui, 2 Timóteo, quando o Senhor fala para aqui com ele, sofre, no versículo 3 e 4, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Mas preste atenção que ele fala, tu, pois, filho, no versículo 1, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Diga aleluia. Fortifica. Ele fala ainda, olha, continua falando o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confiai aos homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Há uma necessidade de nós recebermos, de nós ensinarmos, de nós liderarmos, de nós fazermos líderes, de levantarmos sim. Este também é um propósito que nós estamos aqui nesta noite, para Deus estar capacitando, para que Deus venha estar revelando, levantando novos Timóteos nessa geração, dependente da situação que você está passando, dependente da aflição que você está passando. Você não se deixe se embaraçar com as coisas deste mundo, com as coisas dessa vida, porque nenhum soldado que está listado no quartel do Senhor se embaraça com as coisas deste mundo. E o Senhor está mostrando aqui na vida de Timóteo que Deus quer restaurar, assim como Deus quer restaurar as tuas forças, Deus quer restaurar o teu ânimo nessa noite. Diga aleluia. E eu vou continuar junto contigo, continua lendo comigo o versículo mais adiante o versículo 5, que diz assim: se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Repita comigo bem forte: o Senhor me dará entendimento em tudo. Ou seja, com outras palavras, Timóteo, continua na boa obra, continua sendo um bom ceifeiro, continua sendo um mordomo fiel, não vai te faltar nada. O Senhor vai suprir todas as tuas necessidades em Cristo Jesus. O Senhor vai te abençoar. Aquele que está na obra do Senhor, meu querido, pode passar prova, mas não envergonhado, não fica para trás. Diga aleluia. Você pode até, aleluia, passar por luta, mas o Senhor te exalta, porque Ele diz que Ele abate o soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Você pode dizer aleluia. Quantos aqui têm convicção do seu chamado? Quantos têm convicção do seu chamado? Aleluia. E qual é o propósito que Deus tem no seu chamado?
Qual é o propósito que Deus tem no seu ministério? Como homem e mulher de Deus, como jovens. Eu sei que um dia, quando eu entrei pelas portas da casa do Senhor, totalmente vazio, totalmente caído, totalmente sem direção, totalmente sem instrução nenhuma, e Deus foi tratando do meu coração. E um dia eu estava em casa, isso já fazia um ano já caminhando, e eu acordei de manhã e o Senhor soprou uma voz no meu ouvido bem forte. Êxodo 18, versículo 19. Eu sempre testemunho isso. Êxodo 18, versículo 19. E eu, meu Deus, o que é isso? Êxodo 18, versículo 19. Se tu diante do meu povo, leva tu as minhas causas a Deus, e eu te ouvirei. Ali eu entendi que Deus estava me levantando como um intercessor, e ali eu aprendi a orar, eu aprendi a doar o meu tempo para a oração, eu aprendi a dar meu tempo para Deus como nunca. 3 da tarde, 6 da tarde, 9 da noite, meia-noite, 3 da manhã, 6 da manhã, eram horários fixos. Eu orava integralmente. Eu subia para o monte às 9 da manhã, eu só descia 3 da tarde, 4 horas em jejum, em propósito. E durante o período meu de libertação, de busca, foi o maior tempo de busca, de oração e de muitas experiências com Deus. Então eu comecei a ser movimentado na experiência com meu Deus através da oração. Talvez você seja o ministério de louvor, talvez você seja o ministério da visita, talvez você seja o discipulado, talvez você seja aquele que visita, talvez você seja aquele que traz as pessoas para a igreja, e com um jeito gostoso você consegue conquistar ele. Antes de ele aceitar Jesus, ele já aceitou Jesus, porque você já convidou ele para vir para a igreja de maneira tão especial, que ele não resistiu ao chamado que tem na sua vida, o dom de gratidão, o dom de trazer vidas para a casa do Senhor. Diga aleluia. Aí chega naquele dia, o pastor vê a igreja cheia, pensa que vai receber aquele garladão enorme, aí o anjo aponta lá para aquele lá, fala, aquele ali, ó, aquela ali. Mas por quê? A igreja sempre cheia, com grandes sermões, mas antes deles se converterem, ele já passou na casa dela, já visitou ela, já orou por ela, e quando ela entrou na igreja, ela já estava convicta de quem eu era. Você só completou a obra que eu já tinha começado, diga aleluia. Então não perca o teu chamado, não perca, não deixe o inimigo te embaraçar nesses dias. Se você tem convicção do seu chamado, você não vai ficar embaraçado. Isso na vida espiritual, isso na vida sentimental, isso na vida financeira, isso na vida conjugal. Exemplo, por exemplo, a pessoa que já tem 40, 50 anos, não se casou ainda, aí vê um jovem de 20 anos, 25 anos, ou entrou ontem na igreja uma pessoa de 30 anos, poxa, essa pessoa entrou ontem, se converteu, já está casando, eu já estou esperando há 40 anos e não acontece nada. Meu querido, persevera mais, o Senhor é contigo, Ele sabe o que faz na sua vida, Ele sabe como trata de você, Ele sabe até onde você pode suportar. Não se sinta inferior, não se sinta ninguém. Você tem valor, você é importante para a obra de Deus, mas eu preciso me conscientizar, eu preciso ter esta convicção de que o Senhor tem um louvor que diz, eu tenho um chamado. Diga, eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado, Jesus. Diga aleluia. Capítulo 2, versículo 1 diz assim, ó: tu, pois, filho, fortifica-te na graça que há em no versículo 12, se sofremos também com ele, reinaremos, se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Você tem duas escolhas, ou vai ou vai. Não tem para onde ir, ou sim ou sim, ou eis-me aqui ou eis-me aqui, ou eu faço a tua obra, se não eu faço a tua obra. Não tem para onde ir, irmãos. Não tem para onde ir.
Deus quer que nós estejamos fazendo a sua obra. Deus quer que nós estejamos preparando líderes. Deus quer que nós estejamos preparando os liderados. Deus quer que nós estejamos discipulando. Mas é necessário que tem que começar por você, por mim, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Ele fala, porque eu sei em quem tenho crido, porque nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Não está assim? 2 Timóteo 1,12, o que fala 2 Timóteo 1,12? Olha só, é que diz Timóteo 1,12, 2 Timóteo, vai. Porque bem sei em quem tenho crido, porque Ele é poderoso para guardar o meu depósito naquele dia. Você pode dizer aleluia. Meu querido, se você está padecendo por causa do Evangelho, se você está passando por dificuldades, aqui fala que você não deve se envergonhar. Você deve glorificar o Senhor. Você deve se alegrar no Senhor. Porque, aleluia, eu bem sei quem tenho crido. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados, aleluia. Eu bem sei de quem tenho crido. E nada pode roubar a glória que foi me dada, a unção que foi me dada. Você pode dizer aleluia. Gere isso na sua vida, gere isso na vida de outras pessoas. Diga, creia, meu amado, na unção que está sobre a sua vida. Creia no chamado que está sobre a sua vida. Diga aleluia. Aleluia. No capítulo de 2 Timóteo, nós lemos aqui 1:2, e eu acho importante nós frisarmos algo aqui importante. Quando nós lemos aqui em 2 Timóteo, ele diz no versículo 2, ele está decretando para Timóteo: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confiai aos homens fiéis. Meu querido, isso é fazer discípulo. Você ter uma vida de exemplo. Você discipular com a sua vida. Às vezes eu sou chato. Às vezes eu repito meu testemunho umas 3, 4, 5 vezes. Às vezes muitos falam assim: já sei o que o pastor vai falar. Você já sabe, mas tem pessoas que estão ao seu lado que não sabem. É uma das grandes estratégias que o cristão deve ter na sua caminhada, é entender o momento de falar e o momento de ouvir. Às vezes o testemunho que você está me contando eu sei, mas aquele que está do meu lado não sabe, precisa ouvir o teu testemunho para o crescimento do reino de Deus. Eu tinha um amigo que eu andava assim com ele. Eu falava assim: hoje nós vamos pregar. E entrava no ônibus, ele começava a contar o testemunho dele. Meu Deus do céu. E dia que eu que contava o meu. Eu digo assim: você não fecha o seu ouvido não, você ouve meu testemunho, rapaz. Eu brincava com ele, eu começava a testemunhar, a conversar naturalmente, mas nós estávamos alcançando aquelas pessoas que estavam dentro do ônibus. Por quê? Porque nós sabemos que quando nós pregamos no ônibus incomoda, quando nós falamos de Jesus incomoda. Irmãos, não teve uma vez que nós ministramos no ônibus desta maneira que nós fazíamos, que não teve 1, 2, 3 pessoas quando descíamos do ponto: irmão, ora por mim, irmão, leva esse nome, irmão, leva o meu nome, irmão, ore por mim, irmão, não esqueça de orar por mim. Porque o teu testemunho, ele fala, a tua vida fala. Quando você fala das tuas experiências, você está gerando vida. Você pode dizer aleluia. Você está gerando vida, e o Senhor vida, e vida com abundância. E é necessário que nós venhamos gerar vidas nesse dia, para o nome do Senhor ser glorificado. Você pode dizer aleluia. Você pode dizer graças a Deus. 2 Timóteo aqui 2:3, quando ele fala sobre a consciência, há uma necessidade de nós estar dentro da nossa consciência, ter realmente certeza de quem somos, aonde estamos, o que Deus está
fazendo em nossas vidas. E ele fala aqui no versículo 3: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ou seja, você tem a consciência, você está ciente de que servir a Jesus vai ter dias bons e vai ter dias maus, vai ter dias de frios e vai ter dias de calor, vai ter dias de perseguições e vai ter dia de fartura. Meu querido, se você está servindo a Jesus e se você não passar por aflições, por afronta, eu falei que iria ministrar hoje as perseguições, alguns sofrimentos, aflições que nos traz ensinamento, e ele fala: sofre comigo as aflições como um bom soldado. É a mesma coisa do que você está hoje entrando dentro de uma favela, e você está liderando vários soldados do seu lado, e aqueles homens estão sobre a sua ordem, e você vai para cá, vai para lá, eles estão obedecendo a você, e vocês ali, aqueles homens estão dando a sua vida, obedecendo o seu comandante para salvar vidas, e até dando a sua vida. O evangelho é isso, meu querido, é você gerar vida, é você estar consciente de que você está numa guerra, você está numa batalha. Então você tem que ter dentro da sua consciência saúde, um caráter, porque só vai obedecer, irmão, só vai pegar na obra, só vai botar a mão no arado quem tiver uma mente sadia, quem tiver um coração puro, quem tiver convicto que a obra de Deus tem preço a pagar mesmo, não é com facilidade não, tem dificuldade mesmo, tem afronta, tem adversidade, tem levante, tem retaliação, mas o nosso Deus, meu querido, diante de tudo isso, aleluia, Ele nos faz mais do que vencedor. Diante de tudo isso, Ele vai a cada dia nos levando nas suas mãos e dizendo: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Diga aleluia. Você pode dizer aleluia, você pode aplaudir ao Senhor e dizer aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu ainda continuo aqui no versículo 1 do capítulo 2, onde ele fala: fortifica-te na graça que é em Cristo, e o que ouviste de mim. E no versículo 3, onde ele diz para que ele viesse estar atento nas aflições, como um bom soldado de Jesus. Irmãos, quando falamos de aflições, não temos assim o grau de passar para cada um de nós que aqui estamos o sofrimento. Cada um aqui passa por uma adversidade. Cada um aqui, Deus tem uma maneira de tratar. Eu não sei de que maneira Deus trata de você, mas começa a orar, começa a falar: Senhor, me sustenta, Senhor, sem cessar. Busca o Senhor mais, ora mais na presença de Deus, jejua mais na presença de Deus, decrete mais a unção do Senhor sobre a sua vida. Diga aleluia. Começa a decretar, não pare. Muitos têm deixado de orar, muitos têm deixado de ter a disciplina da oração, como nós iniciamos aqui no capítulo 1 de Timóteo, no versículo 1, quando ele diz, Paulo, ele fala, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, é esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia e paz da parte do nosso Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor, como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficas em Éfeso, para advertir alguns que não ensine outra doutrina. Meu querido Paulo, ele persevera com Timóteo em permanecer nos ensinamentos, em permanecer na fé, em permanecer na graça, em permanecer na misericórdia, em se movimentar. Há uma necessidade hoje da fidelidade, de uma mente sadia, de um coração sadio, dependente do que nós vamos ouvir
ouvir ou vamos ver, nós temos que ter um revestimento do Espírito Santo hoje, para não nos corrompermos. Seja o que estiverem falando, ensinando, vamos pregar a palavra de Deus, vamos fazer como Paulo fala: eu não vos anunciei o Evangelho somente de palavra, mas também com poder, mas também com autoridade, mas também com obras, não somente de palavras. É onde que Deus vai exaltar o seu nome. Você quer ver o teu ministério? Você quer ver a obra de Deus na sua vida? Você quer ver o crescimento de Deus na sua vida? Mostra as obras, mostra as obras, mostra as obras. Não para. Aqui Paulo fala para que ele venha mais ainda se fortalecer no Senhor, venha estar defendendo o Evangelho, ainda que outros venham estar, eu tenho essa visão em relação a pastores, em relação hoje a pessoas que se desviam e contam mau testemunho. Fale de Jesus, fale do bom pastor, fale dos pastores, fale daquele que é verdadeiro, porque tem pessoas que já estão tão fracas na fé, já está tão defasada na fé, e aí começam só a mostrar as falhas de dentro da igreja, só começa a mostrar o joio, mostra o trigo, mostra que o Senhor cuida dos seus, mostra que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, mostra que o Senhor continua vivo, Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Mostra que Deus continua curando, mostra que Deus continua levantando ungidos e ungidas de Deus, mostra que Deus continua trabalhando no meio do seu povo, mostra que Deus quer levantar líderes nessa geração, líderes que sejam separados, profetas dessa geração, que a palavra deles se cumpra de maneira poderosa. Diga aleluia. Exorta, fala, Timóteo, prega, não para, não se deixa levar por esses ventos de doutrina, de heresia. Diga aleluia. Oh Deus, me ajuda, diga, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá força, Senhor, nesses dias, para que eu possa fazer, Senhor, a tua obra com excelência. Diga aleluia, aleluia, para que eu possa fazer a tua obra com mais eloquência, com mais sinceridade. Aleluia. Eu ainda vou ler com você, e você vai junto comigo. Aleluia. Conserve essa chama acesa em seu coração, não permite que isso venha apagar. Aleluia. Nos dias de hoje, e você vai ler comigo aqui. Eu quero que você leia na sua Bíblia o que há em ti. Aleluia. O que é necessário para você conservar o seu chamado. 2 Timóteo 2:1, somente o versículo 1. Demonstre, pois, antes de tudo, que se faça de pregações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens. 1 Timóteo 2:1. Demonstre, pois, antes de tudo, que se faça de pregações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Ele fala ainda pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, com toda piedade e honestidade. Meu querido, eu falo isso hoje. Muitas pessoas entram dentro da igreja, fala com o irmão, fala com a irmã, fala com o pastor, fala com o conhecido, fala com a amiga, mas não se ajoelha para falar com Jesus. Não tem mais tempo para chegar dentro da casa do Senhor, se ajoelhar. Senhor, obrigado porque eu cheguei na tua casa, obrigado porque eu vou te cultuar nesta noite, obrigado, Senhor, porque eu vou te louvar nesta noite. Oh Deus, eu te agradeço, Senhor, por chegar na tua casa, oh Deus, já poder te adorar. Isso, meu querido, é costume, ensinamentos que nós tínhamos no começo da nossa caminhada. Isso é costumes e ensinamentos que nós tínhamos na nossa caminhada no decorrer. Muitos já não fazem mais isso, chegam dentro da casa do Senhor, eu passo igual um vulcão, nem falam com o outro, nem dão a paz do Senhor. Meu querido, dê a paz do Senhor. Diga, oh, tem uma noite de salvação, aleluia, tem uma boa noite, tem um culto abençoado. Que Deus te use nesta noite, que Deus venha ser contigo em nome de Jesus. Diga aleluia, aleluia. É necessário que nós venhamos tomar posse disso. Diga aleluia, aleluia. É necessário que você venha tomar posse disso nessa noite. É necessário que você creia que o Senhor está te abençoando nessa noite, para que você venha ser nessa geração, aleluia, um referencial não feito por mãos de homem. Aleluia. No capítulo 2 de Timóteo, no versículo 3 em diante, nós vamos ver aqui sobre o sofrimento do Evangelho, participar do sofrimento como um bom soldado.
Nós vamos ver aqui, seguindo a Jesus, nós vamos ver aqui as perseguições que nós temos. Nós vamos ler aqui somente o versículo 10, que eu quero ler junto com a igreja, o capítulo 3, versículo 10, de 2 Timóteo. Capítulo 2, você vai ler para ser um bom soldado, para ficar firme, para não olhar para o sofrimento. Versículo 10: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. Repitamos junto: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência. São os frutos do Espírito Santo. Diga aleluia. Se nós queremos ter um ministério bem sucedido na presença de Deus, não na presença dos homens, precisamos ter os frutos do Espírito Santo. Vai te gerar o quê? Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio. Ele está: quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. De todas o Senhor as livrou. O Senhor vai te livrar de todas as tuas aflições, de todas as tuas perseguições, por causa do Evangelho. Por causa do Evangelho, irmãos, porque você tomou uma posição. Eu vi de uma pessoa esses dias, e eu perguntei para esta pessoa: e aí, rapaz, como é que você está? E ele usou a seguinte frase: eu estou bem. Eu estou bem. O que você precisa? Mas não foi o eu grande. Eu estou bem. Eu falei assim: ah, você está bem? Tá bom. Quando eu desistir de Jesus, eu vou pensar em procurar você, porque você está muito bem. E a condição dele não era bem. Quando ele falou: eu estou muito bem, eu digo assim: hoje você está tão bem, que quando se porventura um dia eu largar Jesus, porque eu não vou fazer isso nunca, eu vou te procurar. Aí ele falou: poxa, não posso nem brincar contigo. Eu falei: isso não é brincadeira, você está falando sério? Eu também estou falando sério contigo, eu te amo. Você está se sentindo muito forte, meu querido. Começa a se quebrantar agora, enquanto há tempo. Diga aleluia. Então tem pessoas assim, que na sua autoconfiança: eu estou bem. Eu digo: está bem, então está tudo bem, fica em pé, fica bem aí, que eu estou bem aqui com Jesus. Já vem falar de Jesus. Eu vou falar de Jesus, vou falar do sofrimento de Jesus, vou falar que o meu Deus me dá livramento, me dá escape. Não vou largar o meu Jesus, não vou mudar minha maneira de ser por ninguém. Eu vou mudar minha maneira de ser, porque Jesus, Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Você pode dizer aleluia. É Ele que nos livra, Ele é que nos dá. Olha aqui o que diz o versículo 12 do capítulo 3: e também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Repita comigo: todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus terão carro do ano, amém? Terão casa, dinheiro, conta no banco. Vai ser só bênção, irmão. Vai ser só vitória. Vai ser só luxo. Olha, Deus vai te abençoar de tal maneira que você não vai ter dificuldade mais nenhuma. É mentira, meu irmão. Se você está servindo um evangelho genuíno de Cristo, nós vamos padecer, porque a Bíblia diz: se com Ele nós padecemos, com Ele também seremos glorificados. Aleluia.
aleluia. Se com Ele nós estamos perseguidos, com Ele também nós seremos exaltados. Se com Ele nós estamos sendo humilhados, com Ele também nós seremos exaltados naquele grande dia. Há uma recompensa para você nesses dias de hoje. Não pare, não desista do seu chamado. Tem pessoas que estão perdendo a sua identidade no meio do Evangelho, porque não estão entendendo a voz do Senhor, estão vendendo o seu chamado, não estão obedecendo o chamado do Evangelho de Cristo. E é por amor. Você tem que fazer por amor. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade. É por amor, irmãos. Diga para o seu irmão, é por amor. A obra é feita por amor. Você vai chegar na casa do Senhor, irmãos, é tanta coisa para fazer, é tanta coisa para resolver. É por amor. Se você não tiver amor, você não faz nada. Se você não tiver amor, você não coloca a mão na obra. Se você olhar para o homem, você não coloca a mão na obra. Mas se você tiver amor pelo teu próximo, eu já ajudei igrejas e ministérios falindo e Deus exaltou. Eu já ajudei ministérios que a sua luz estava cortada. Levantei campanhas, andava 1 hora a pé. E ali, meu querido, eu só pedi uma coisa: os dinheiro da passagem da volta, de tanto andar. E depois ficar quase 2, 3 horas ali ajudando aquele trabalho. E aquelas pessoas falaram: vem para cá, irmão Silvio, vem para cá que Deus tem uma obra contigo. Eu falei: amém, irmão, eu vou vir para cá ajudar vocês quando puderem. E aí Deus reavivava aquela obra, ajudava. Quantos lugares, irmãos, quantos lugares já passamos ajudando, abençoando, Deus exaltando, porque fazemos por amor. Deus quer ver pessoas determinadas a cumprir o ID dele. Você pode dizer aleluia. Eu quero fechar contigo lá no capítulo 4. Não poderia deixar de fechar. De 2 Timóteo. Aleluia. O versículo 6 diz assim, de 2 Timóteo: porque eu já que você não ofereceu por aspersão de sacrifício, é o tempo da minha partida, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor juiz justo me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir comigo depressa. Você pode dizer aleluia. Aleluia. Uma palavra de vitória. Procura fazer a obra rápido, procura fazer o que é certo, procura ouvir a voz do Senhor, procura ouvir o chamado do Senhor. Diga aleluia. Aleluia. Eu quero mostrar algo importante. Paulo fala, ele tem convicção de que está partindo, ele tem certeza de que ele está indo embora, mas ele tem certeza que aquilo que Deus preparou para ele, o diabo jamais poderá roubar. Vale a pena fazer a obra de Deus, vale a pena sofrer pela obra, vale a pena, irmãos, as pessoas muitas das vezes escarnecer de você, muitas das vezes tirar onda com a sua cara, achando que nós somos inúteis, e nós estamos fazendo a obra do nosso Deus. E tem um depósito preparado para você e para mim. Aleluia. Tem uma recompensa pronta. Amém. Tem um galardão pronto que está na mão dele para você e para mim. Tem um céu de glória te esperando. Isso é para aqueles que querem perseverar. Aí eu olho para Paulo, e Paulo diz assim no versículo 13: quando vieres trazer a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guardaste também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Meu querido,
Mesmo Paulo sendo gigante no Evangelho, teve resistência. Mesmo Paulo sendo gigante no Evangelho, teve homens que se colocaram diante de Paulo, resistiram ele na palavra. Chegou um momento que Paulo fala: o diabo não permitiu eu passar para o outro lado da cidade para fazer a obra. Meu querido, a luta é grande. A luta de um pregador não é só benção não. E a irmã Eliane cantou um louvor aqui, e por isso eu falo que para cada super-homem tem uma criptonita, para que ele venha se depender de Deus. Cada super-homem no Evangelho tem uma criptonita para deixar ele caidinho, fraquinho. Se eu olhar e tirei, peraí que eu vou afastar essa criptonita de você, peraí que eu vou te dar uma injeção de ânimo, peraí que eu vou restaurar a tua fé hoje, eu vou restaurar o meu amor hoje, eu vou restaurar hoje, aleluia, os dons que há em ti, aleluia, eu vou despertar. Sabe por quê? Porque a pessoa, quando está se sentindo demais, aí vem lá uma criptonitazinha e derruba ele, e deixa ele caidinho lá, e vem um capetado, muitas das vezes envergonha ele, e vem muitas das vezes um cheio de teologia. Mas para quê? Para que você venha depender de ajuda, para que você venha depender, aleluia, de buscar ajuda, fazer amigos, depender de oração, entender que o mundo espiritual, a palavra do Senhor diz que, aleluia, nós temos que nos unir. Ele diz para que quando aqueles que vêm se ver a Paulo, ele solda Lucas no versículo 11, quando ele fala, olha, no versículo 10, porque Demas me desamparou, amado, o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galáxia, Tito para Damassa, só Lucas está comigo. Toma Marco e trazei contigo, porque é muito útil para o ministério. Meu querido, você é útil. A obra que Deus tem com você, há uma finalidade, há um mover de Deus, e se você se deixar se levar pelo momento que você está passando, com certeza você não vai sair nem de casa. Se você olhar no espelho e dizer, meu Deus, que dia horrível, meu Deus, que horrível, meu Deus, que vergonha, meu Deus, que roupa feia, meu Deus, eu não consigo nem olhar para mim mesmo, meu querido, tu não vai sair de dentro do banheiro, mas você vai lavar o teu rosto, aleluia, e tomar um banho bem gelado. Diga, bem gelado. Isso é para despertar mesmo. Você nem se olha muito no espelho, penteia o cabelo, coloca a tua roupa e chega na igreja dizendo, aleluia, a paz do Senhor. Não vai falar assim, olha aí, a tua calça está levantada. Eu digo, peraí que eu já conversando, a tua gola está para dentro, vai lá e conserta a gola dele. Daqui a pouquinho você está bonitinho, cheio da glória de Deus, pregou a palavra do Senhor, venceu a tua oposição, venceu aquela acusação, venceu aquele levante, venceu aquela tristeza, venceu aquele vazio que estava o dia todo dentro do seu coração, o inimigo querendo te parar, querendo te ver prostrado, e você está de pé. E sabe o que mais o inimigo se incomoda? É que ele sabe, aleluia, que quando você estiver caminhando, enquanto eu estiver caminhando, aleluia, coisas grandes o Senhor está fazendo por mim, por você, coisas grandes Deus está fazendo pela minha vida. Então não desista do teu chamado, não desista do teu chamado, mãe, não desista do teu chamado, pai, não desista do teu chamado, jovem, não desista do teu chamado, igreja. Você pode glorificar o Senhor e aplaudir Ele nessa noite e dizer, Senhor, eis-me aqui para a tua obra, eis-me aqui, Senhor, para o teu chamado, eis-me aqui, Senhor, para fazer a sua vontade. Diga aleluia, aleluia. Que Deus venha ser contigo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Esse é o tempo de Deus para a tua vida, esse é o tempo de Deus para a tua. Eu quero orar por você nesta noite. Coloca a mão no seu coração. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero dizer que você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa passar à frente, aleluia, das possibilidades que estão na tua frente. Não. Aquilo que está na tua frente, encare com clareza. O meu sábio diácono diz uma palavra muito certa: problemas são feitos para resolver. Problemas são levantados para nós solucionarmos. E talvez você esteja passando pelo momento crítico, problemas que venham te confrontar o teu espírito, o teu ego. Em frente, fala em frente. Em frente. Duas vezes, em frente e em frente. E fique de frente com Ele, diga aleluia.
E diga: eu não vou cair não, aleluia. Eu não vou me prostrar não. Eu não vou parar não. Deus tem um chamado comigo. Deus tem me capacitado. Deus tem me moldado para o seu ministério. Não desperdice o dom que Deus tem te dado. Não desperdice o que Deus tem colocado nas tuas mãos. Pode liberar esse louvor. Depois desse louvor vou estar fazendo uma oração final, e que Deus possa falar mais forte ao seu coração. Amanhã. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Verdade, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Oh, Deus. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Nem que Deus providencie corvos para alimentar, eles tragam pão e carne toda vez que o sol raiar, que haja sempre água das fontes onde Deus me colocar, e cruzando o deserto eu não pare de adorar, eu não pare de adorar. Aleluia. Eles tragam pão e carne toda vez que o sol raiar, que haja sempre água das fontes onde Deus me colocar, ou cruzando o deserto eu não pare de adorar, eu não pare de adorar. Pois eu tenho visto o quanto eu preciso aprender através de cada dor. Cada uma tem porquê, cada uma me ensina a ser melhor e a defender. Meu olhar, meu jeito de falar tem que ser a expressão da tua essência, ó Senhor. Vale a pena o que vier, mesmo que eu sinta dor, nada poderá sequer tocar
Eis-me aqui, Senhor. Vale a pena ser profeta, vale a pena ser pastor, vale a pena ser discípulo, amigo teu, adorador. Vale a pena ser teu filho, vale a pena te servir, vale a pena ser fiel. Só assim eu sou feliz. Vale a pena? Aleluia. Vale a pena ser profeta, vale a pena ser pastor, vale a pena ser discípulo, amigo teu, adorador. Vale a pena ser teu filho, vale a pena te servir, vale a pena ser fiel. Só assim eu sou feliz. Eis-me aqui, Senhor, na tua presença, aleluia. Senhor, para fazer a tua vontade, Sim, Deus. para cumprir o ídolo do Senhor, ó Deus. Eis-me aqui, Senhor. Nos capacita, Senhor, Sim, Deus. ó Deus, Obrigado, porque teu Pai. Santo Espírito nos ensina todas as coisas, o que Aleluia. falar, o que dizer, aonde ir, como fazer. Eis-me aqui, Senhor. Vale a pena ser profeta. Aleluia. Deus, nessa noite, queremos te agradecer, Pai, por estarmos aqui na tua casa. Queremos te louvar, Deus, porque estamos nessa caminhada abundante. Deus, não desista do nosso chamado. Não podemos retroceder, porque a alma que retrocede, o Senhor não tem prazer nela. Meu Pai, ministramos hoje o despertar, Senhor, mais ainda do chamado de um líder, de um liderado, de um liderando para o chamado do teu reino. Meu Pai, conserve nossa vida, a fé, uma consciência sã, um amor puro, palavras, Deus, que edifique, que transforme vidas, Pai, que venham realmente ser restauradas pelo poder do Evangelho, por intermédio de nossas vidas. Obrigado, Pai, por estar aqui nessa noite. Mais uma noite, Pai, que eu te louvo pela vida de cada irmão, pelo corpo dessa igreja, pelo diáconos, obreiros, evangelistas, por cada um que o Senhor tem colocado neste lugar. Honra os teus filhos. Pai, eu quero orar nesta noite. Eu quero te pedir uma unção, Pai, uma unção de grandeza, uma unção, meu Pai, de excelência. Que esta unção ela venha se manifestar nesses dias sobre a vida dos teus filhos. Almas se convertam a Ti, vidas, meu Pai, se rendam a Ti. Que o cego veja, que o paralítico ande, que o surdo ouça, que o espírito de enfermidade caia por terra, que os endemoniados sejam livres, Pai, que as enfermidades condenadas pelo homem venham ser, Deus, para a Tua glória, e o Senhor venha ser glorificado nessas enfermidades, por intermédio das nossas mãos em posição, colocando com óleo ungido, Deus, ou estendendo as nossas mãos com a palavra profética. Deus, honra a nossa fé nesses dias, honra o nosso propósito diante do Teu altar, que estamos clamando em oração, em jejum, em consagração, em busca, Pai, pelas vidas. Temos sede. Eu tenho sede de justiça. Eu tenho sede, meu Pai, da Tua justiça. A minha alma nela, meu Pai, está contigo nos céus. Mas enquanto isso não acontece, Pai, que o Senhor venha nos usar nesses dias para amar, para perdoar, meu Deus, para ajudar o nosso próximo, Pai. Deus, que o ministério que nos foi dado, nós não venhamos ficar com os braços cruzados, nós não vamos ficar, Senhor amado, prostrados. Meu Pai, muitos têm sentido dentro de si um vazio tão grande, perguntando por quê.
Mas a tua palavra diz, Senhor, que aquele que tem fome, comer deste pão e jamais sentirá fome. Tem pessoas que estão sentindo esse vazio porque estão famintas, não se alimentam da palavra, não se alimentam, meu Senhor, da vida que é o Senhor, não se enchem do teu Espírito, da tua presença, não jejuam, não oram, não praticam mais a fé, Senhor, não perseveram mais na sã doutrina do amor, da perseverança, do milagre, e Deus, fica vazio, Senhor. Mas nós sabemos, Pai, que aonde o Senhor está, Senhor, Deus, algo tem que acontecer. Deus, o Senhor habita dentro de nós. Por isso nós aceitamos, Pai, ó Deus amado, nenhum mar bravio prevalecer. Não aceitamos, Senhor amado, nenhuma água de cisterna suja, meu Pai, nos contaminar. Não aceitamos, meu Senhor, ó Deus, que nesses dias as vãs as vãs doutrinas, Senhor, e filosofias se levantarem contra nossas vidas prevalecer. Não, Pai, queremos o amor genuíno, queremos o evangelho genuíno, queremos a graça do Senhor, queremos a paz do Senhor, queremos a unção do Senhor, porque a unção despedaça o jugo, a unção quebra os arguilhões, meu Pai, a unção quebra os timões, meu Senhor. Oh Deus, e é pela fé, meu Pai, que eu, Pai, ministro sobre esta igreja, sobre o corpo de obreiros, meu Pai, oh Deus, sobre o corpo diaconal, sobre o corpo evangelístico, oh Deus, sobre aqueles que estarão sendo, Senhor, levantado obreiro nesse ministério, estarão sendo levantados pastores e pastoras, líderes, para ir avante, Pai, auxiliando nessa obra. Que o Senhor prospere a vida dos teus filhos, que aqueles que estão saindo daqui hoje, meu Pai, que o Senhor venha recompensar a cada um. Seja abençoado nesta noite, meu irmão. Diga mesmo no seu coração: vale a pena servir ao Senhor, vale a pena ser um obreiro da casa de Deus, vale a pena ser um obreiro da casa do Senhor, vale a pena ser um diácono da casa do Senhor, vale a pena ser, aleluia, um zelador, vale a pena fazer a obra de Deus, vale a pena estar na presença de Deus. Não desista disso, não desista do teu chamado. O Senhor é contigo para te abençoar. Levante as tuas mãos em forma de conchinha, aleluia. Só assim eu sou feliz. Aleluia. Vale a pena ser profeta. Fecha as suas mãos. Vale a pena ser pastor. Sim, Deus. Vale a pena ser discípulo. Fale isso com amor no teu coração. Amigo teu, adorador. Sim, Deus. Vale a pena, Senhor, te servir. Vale a pena, Senhor. Vale a pena, Senhor, estar na tua presença, Pai. Vale a pena, Senhor. Oh Deus, quando nós somos perseguidos, injuriados, caluniados por causa do teu nome, nós devemos nos alegrar no Senhor. Vale a pena, Senhor. Vale a pena estar listado nesse exército vivo, nesse exército, meu Pai, de soldados voluntários que estão dispostos, meu Senhor, a levar a tua palavra, porque os céus e a terra vai passar, mas a tua palavra vai se cumprir. O Senhor vai voltar para buscar a tua igreja. O Senhor vai voltar lá, ó Deus, para levar homens e mulheres de palavra, homens e mulheres de determinação. Honra o teu povo, honra a tua igreja, Senhor. Honra cada um que nesta noite te busca, meu Pai. Derrama a unção do sobrenatural, derrama a unção, Senhor, ó Deus, de exaltação sobre o teu povo nesses dias. É o que eu te peço nesta noite. Vai em paz, fecha as tuas mãos. Vai em paz, seja abençoado nessa noite, seja tocado nessa noite, seja visitado nessa noite pela presença e o poder de Deus, e que a glória de Deus, a luz do Filho e as doce comunhão do Espírito Santo de Deus venha estar sobre toda esta igreja e aqueles que esperam e aguardam a vinda de Cristo. E toda a igreja diga amém, e graças a Deus. E dê uma salva de palmas bem alegre ao Senhor, e aperta a mão do seu irmão e diga: o Senhor é contigo, o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Vai em paz, saia daqui abençoado.